Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou professor de Biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre biodiversidade. Vamos lá? Você sabia que o Brasil é um dos países que mais possui biodiversidade no mundo? Isso se deve a diversos fatores que são considerados importantes para a manutenção dessa biodiversidade. A biodiversidade é afetada basicamente por fatores abióticos, que são aqueles fatores que não estão envolvidos com a vida. Por exemplo, o vento, a insolação, a água, a chuva. Esses são fatores que não possuem vida, portanto, são chamados de fatores abióticos. A insolação é um dos principais fatores abióticos que contribuem para a manutenção da biodiversidade, pois por causa da insolação, diversos outros fatores abióticos vão ser afetados. Mas a insolação também é afetada por outros fatores abióticos, como por exemplo o movimento de translação e o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em seu próprio eixo. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno da sua principal estrela, o Sol. A insolação vai contribuir diretamente para fatores como a taxa de fotossíntese das plantas, pois quanto mais ou menos insolação, maior vai ser a taxa fotossintética. Também vai contribuir para a atividade metabólica dos organismos. Por exemplo, existem animais que são mais ativos durante a noite ou mais ativos durante o dia. Então essa taxa de insolação vai afetar diretamente essa biodiversidade. O movimento de rotação também vai influenciar as correntes marítimas, o que é um fator abiótico. As correntes marítimas são importantes para regular a pluviosidade dos ambientes, onde correntes de ar frio ou correntes de ar quente vão se movimentar pelo planeta, fazendo com que áreas tenham mais chuva ou menos chuva. Sabemos que a quantidade de chuva é importante para a regulação da vida, pois a água é essencial para aqueles organismos que vivem em determinado ambiente. As massas de ar e a chuva, assim como outros fatores abióticos, vão funcionar como modeladores da crosta terrestre. Esse evento chamamos de intemperismo, quando a crosta terrestre vai ser modificada de acordo com esses fatores, seja o vento, a chuva, a correnteza, tudo isso vai influenciar diretamente a biodiversidade, já que a modificação do ambiente também vai modificar a fauna e a flora daquele local. O intemperismo também está ligado diretamente com a altitude do local. Por exemplo, o vento, a água, as correntezas podem modificar a altura de um local. A temperatura de um local é regulada basicamente pela sua altitude. Locais mais altos geralmente possuem temperaturas mais frias e locais mais baixos possuem temperaturas mais quentes. Além disso, a modificação da altura também pode modificar o regime de ventos, fazendo com que o regime de chuvas também seja diferente, já que as correntes de ar influenciam diretamente na pluviosidade daquele ambiente. A biodiversidade é tida como a diversidade de todos os seres vivos, sejam eles macroscópicos ou microscópicos. Então, desde a bactéria até um ser humano, nós temos a biodiversidade. Ecossistemas que possuem fatores abióticos favoráveis têm muito mais biodiversidade do que ambientes que não possuem fatores abióticos favoráveis. Se você pegar uma floresta pluvial, por exemplo, ela vai ser muito mais biodiversa do que um deserto, pois os seus fatores abióticos são muito mais favoráveis do que um deserto. Outro fator que influencia diretamente na biodiversidade é estratificação vertical. Se você pegar o ambiente, você consegue dividi-lo em estratos. O estrato herbáceo, o estrato arbustivo e o estrato arbóreo. Os estratos maiores podem abrigar muito mais biodiversidade do que estratos menores. Isso é uma questão de lógica. Se analisarmos os pampas brasileiros, lá no sul do Brasil, vamos ter a predominância de estratos herbáceos. A grande maioria da sua vegetação é composta de gramíneas. Então, dizemos que os estratos são baixos, né? São rasteiros. Uma floresta pluvial, como a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, tem, por exemplo, estratos arbóreos, que são estratos muito maiores do que um estrato herbáceo. Como principal ameaça à biodiversidade, levando em consideração fatores antrópicos, né? Fatores que envolvem o homem, nós temos o lixo,
que é basicamente tudo que não conseguimos aproveitar e jogamos fora, né? Jogamos no ambiente para que seja descartado. E nós temos diversos tipos de lixo. Temos o lixo doméstico, temos o lixo industrial, o lixo hospitalar. Todo esse tipo de lixo é prejudicial ao ambiente quando descartado de forma incorreta. Mais à frente a gente vai ver formas de tratar o nosso lixo. Além do lixo, temos outros impactos ambientais, como por exemplo, a construção de cidades, a construção de rodovias, a exploração de vegetação nativa, a exploração de minérios. Tudo isso pode vir como um impacto ambiental negativo, causando prejuízos à sua biodiversidade. Outro prejuízo à biodiversidade pode ser representado pelas espécies exóticas. As espécies exóticas podem acontecer naturalmente ou podem acontecer por introdução antrópica. Quando ocorre naturalmente, pode ter acontecido de o seu ambiente natural ter sido destruído e essas espécies migraram para outro lugar onde vão ser consideradas espécies exóticas. Quando são fatores antrópicos, são introduzidos pelo homem, seja por interesses gastronômicos ou outros interesses econômicos. A grande problemática das espécies exóticas é que elas não possuem predadores naturais naquele ambiente, então elas vão poder se alimentar do recurso, competir com as outras espécies e assim se reproduzir sem se preocupar. Já as espécies nativas vão sofrer com a diminuição da quantidade de alimentos disponível e além disso, vão ter que se preocupar com a quantidade de predadores. Lembrem do conceito de cascata trófica, onde a modificação de um nível trófico pode afetar os outros níveis tróficos. Atenção nesse esquema que a gente vai mostrar agora. Em uma comunidade ecológica bem estabelecida, as espécies exóticas podem funcionar como um agente de extinção, pois com a ausência de predadores, sua reprodução vai se tornar bem mais rápida e o aumento do consumo do recurso que deveria ser utilizado pelos membros da cadeia trófica vão ficar escassos, aumentando então a morte desses animais. E numa cascata trófica, toda a cadeia vai ser prejudicada devido à introdução dessas espécies exóticas. Em todos os locais do mundo, as espécies exóticas já causaram problemas nos ecossistemas. No Brasil, no final da década de 50, um enxame de abelhas africanas fugiu das colônias experimentais e invadiram o ambiente que antes era ocupado pelas abelhas europeias. Essas abelhas africanas são muito mais agressivas e começaram a ocupar o espaço, pois lhe faltavam predadores, parasitas ou outras formas de controle. Hoje, as abelhas africanas já ocupam grande parte da América do Sul, do México e até algumas regiões dos Estados Unidos. Outra colonização de espécies exóticas também ocorreu na Austrália, quando no final do século XVIII, com a colonização inglesa, foram trazidos os coelhos, espécie que era então inexistente no território australiano. Com a ausência de predadores naturais, a quantidade de coelhos começou a aumentar, sendo um animal que tem um grande potencial biótico, a reprodução era cada vez mais rápida. Um problema associado a esses coelhos é que eles transmitiam uma doença chamada mixomatose, o que tornou os coelhos, além de um problema ambiental, um problema de saúde pública. Um outro ponto a ser discutido quando se fala de biodiversidade são as extinções. As extinções podem vir de duas formas, extinções naturais e extinções antropogênicas. As extinções naturais são aquelas provocadas por fatores independentes do homem, já as antropogênicas são causadas por fatores relacionados ao homem. A época em que vivemos levanta um debate sobre a extinção natural. A presença do vírus que causa a Covid-19 pode ser um exemplo de meio para extinções naturais. Claro que a gente tem muitos métodos para contornar a situação, mas imagine que nós não tivéssemos nenhuma comunicação ou que nós não tivéssemos estudos suficientes para que trabalhássemos contra a extinção da humanidade. Seria muito perigoso a aparição de um vírus com um poder de infecção tão grande como o Covid. Outras espécies que já dominaram o planeta por muito mais tempo também passaram por situações difíceis, e muitas delas não resistiram aos impactos causados pelas extinções naturais. O exemplo talvez mais conhecido sejam os dinossauros. Os dinossauros dominaram o período Jurássico inteiro e, em algum momento, eles foram extintos. O que causou a extinção dos dinossauros? Existem diversas teorias sobre a extinção desses animais, mas o que nós temos certeza é que não foi uma ação antropogênica, já que os seres humanos nem existiam ainda naquela época.
A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros é que na época em que esses animais dominavam o planeta, um meteorito caiu na Terra e, além de ter matado alguns organismos no impacto, ele levantou uma poeira que impediu que as plantas realizassem fotossíntese, pois impedia a passagem de luz solar. Então as plantas começaram a morrer, os organismos herbívoros começaram a morrer também e os carnívoros começaram a ficar sem alimentos. Isso é um exemplo de cascata trófica, onde os produtores foram afetados e o restante da cadeia foi afetada também. Obviamente, nem toda forma de vida foi perdida no impacto do meteorito. Muitos outros animais possuíam adaptações que eram úteis naquele período. Então, essas espécies conseguiram prosperar enquanto os dinossauros tiveram um declínio na sua população. Outras extinções em massa também ocorreram na Terra por outros fatores que não meteoritos, como por exemplo glaciações, erupção de vulcões, terremotos. Esse tipo de extinção natural ocorre sempre e é uma forma de regular a quantidade populacional da Terra. Mas sem nenhuma dúvida, os maiores assassinos do planeta Terra somos nós. Desde a aparição do Homo sapiens, a quantidade de espécies animais e vegetais diminuiu vertiginosamente, principalmente por ações antropogênicas. A forma em que vivemos e que atuamos sobre o nosso meio faz com que grande parte das espécies sejam perdidas ao longo da história. As extinções antropogênicas são causadas basicamente por duas razões. A alteração dos ambientes, quando nós modificamos o ambiente de tal forma que aquelas espécies que viviam ali não conseguem mais ficar naquele ambiente. Com a ausência de outro ambiente que elas possam ocupar para sobreviver, essa espécie vai consequentemente morrer. Então, essa espécie vai ser extinta. Outra forma de acabar com as espécies é a destruição predatória e indiscriminada. Por exemplo, quando caçamos ou pescamos uma espécie indiscriminadamente, podemos diminuir tanto a sua população que cause uma extinção naquele local. Nesse contexto de extinções e diminuição de biodiversidade, nós temos os hotspots. Os hotspots são considerados os pontos quentes de biodiversidade. Para ser considerado um hotspot, é necessário ter duas características básicas. A primeira é ter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares consideradas endêmicas e ter perdido cerca de 70% de toda a sua cobertura original. Atualmente, existem cerca de 34 hotspots espalhados pelo mundo. É de extrema importância que esses ambientes sejam classificados assim, pois a vulnerabilidade desses ambientes vai ser utilizada para criar políticas de conservação desses locais. No Brasil, nós temos dois hotspots muito importantes. O primeiro é o Cerrado e o segundo é a Mata Atlântica, ambos com as características já mencionadas. Apesar de não haver tanto alarde sobre a extinção de espécies, ela ocorre numa velocidade incrível. Nos últimos 20 anos, cerca de 27 espécies já foram extintas. No Brasil, temos um quadro de espécies ameaçadas de extinção muito grande, sendo que várias dessas espécies estão localizadas em ambientes como o Cerrado, a Mata Atlântica e a Amazônia. No Brasil, temos quase 1.000 espécies de animais e quase 50 espécies de plantas ameaçadas de extinção. Esse número é significativo, pois as espécies nativas carregam informações importantes sobre o ambiente em que vivem. Além disso, todas as espécies são necessárias para manter o equilíbrio ecológico daquele local. Outras espécies, principalmente quando se trata de plantas, têm importância econômica, social ou médica, sendo a sua extinção um problema que vai acarretar graves danos em cada uma dessas áreas. Mas nem tudo está perdido ainda. Nós temos uma série de pessoas envolvidas na conservação dessas espécies. Campanhas publicitárias, ação de ONGs, ações governamentais, criação de áreas de proteção ambiental e criação de bancos genéticos são formas que nós utilizamos para preservar as espécies. Atualmente, a campanha publicitária tem sido muito importante para a conservação desses animais. Criamos então uma série de organismos que são midiáticos e são considerados os mascotes da preservação ambiental. Entre eles estão o urso polar, o mico-leão dourado, o lobo-guará, espécies que têm um apelo visual muito grande e nos levam a querer conservar o ambiente.
Mas lembre-se, não é porque você é feio que você deve morrer. Na parte de bancos de dados, nós temos grandes instituições importantes que fazem a conservação desses animais. A grande maioria vem das universidades e institutos federais, como por exemplo, a Universidade Federal do Piauí tem um herbário e tem uma coleção zoológica. Outros estados também mantêm coleções zoológicas e herbários nas suas universidades. Em alguns estados, além das universidades, nós também temos os institutos de pesquisa, que fazem a criação de bancos de dados desses organismos que são considerados ameaçados de extinção. Mas nem toda exploração é considerada maléfica. Quando utilizada de forma responsável, a exploração da biodiversidade pode nos trazer bastante benefícios, como é o exemplo da indústria farmacêutica, onde nós utilizamos a biodiversidade para produzir remédios e melhorar nossa qualidade de vida. Infelizmente, nesse ponto temos um grande problema social, que é a biopirataria. A biopirataria se trata da apropriação indevida de recursos naturais, como por exemplo, a fauna, a flora ou outras substâncias derivadas desses organismos. A indústria farmacêutica, principalmente, começa a produzir produtos relacionados a essa matéria-prima e começa a cobrar do país de origem um preço sobre o produto industrializado na qual ela pegou a matéria-prima. Já admite-se que no Brasil, mais de 1.000 espécies de plantas com potencial farmacêutico já foram biopirateadas por outros países, e nós consumimos esses produtos finais, fornecendo a matéria-prima e ainda pagando pelo produto. Grande parte da biopirataria é resultado da desvalorização da ciência nacional, onde recebemos pouco incentivo do governo para pesquisarmos a nossa fauna e flora, enquanto pessoas de fora conseguem financiamentos para trabalhar no nosso país, levando então os nossos recursos para serem explorados fora daqui e nos vender um produto que foi fabricado com a nossa matéria-prima. Pessoal, a biodiversidade é um assunto muito amplo e a gente vai dividir essa aula em diversas outras aulas para que nós possamos entender cada parte de que envolve a biodiversidade. Esse foi um grande resumo do que vamos abordar nas nossas próximas aulas. Se você ficou com alguma dúvida ou você tem algum questionamento sobre esse conteúdo, eu quero que você deixe nos comentários ou me procure para que a gente possa conversar sobre isso. No mais, eu agradeço você que assistiu até aqui e até a próxima aula.